Te louvamos por mais esse dia que o Senhor fez, o Senhor nos conservou, Pai, em vida. O Senhor nos conservou, ó Pai, intactos, sadios, ó Pai. Nós te louvamos por isso, porque o Senhor é o autor da vida. Está tudo nas tuas mãos, Senhor. Tua palavra diz que nem a folha das árvores se move, e nenhuma delas se cai se não for pela tua permissão. Então nós te agradecemos e pedimos agora em nome de Jesus que o Espírito Santo nos instrua, nos ensina, abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos receber a tua palavra no nosso espírito, que ela possa ser fundamento para a nossa fé. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez um dos problemas mais difíceis que a gente tem, a maior dificuldade, é entender quando a palavra de Deus está operando na nossa mente e quando ela opera no nosso espírito. Quando você recebe a palavra de Deus só na tua alma, na tua mente, ela não produz fruto. É aquela ideia que a gente tem superficial. Ah, eu sei o que Deus diz. Ah, eu sei como que é isso. E às vezes você até fala a palavra, você fala versículos, você ouve ministrações, mas aquilo não penetra no teu coração. E quando Deus está falando de coração, Ele não está falando desse órgão nosso. A palavra coração é a mesma palavra usada para espírito é para coração. Então Deus está falando do teu espírito, do teu homem interior, que é onde a palavra opera, é onde o Espírito Santo opera. Deus é espírito, a comunhão dele é com o nosso espírito, é com o teu homem interior. Por isso, quando Jesus falou para Nicodemos, olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, você não entra no reino. E Nicodemos falou, mas como que pode um homem nascer de novo, já sendo grande? Como que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Jesus falou, olha, eu não estou te falando desse tipo de nascimento. Eu estou falando aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Jesus estava falando, Nicodemos, se você não me receber como teu Salvador, se você não nascer, não se tornar uma nova criatura no teu espírito, você não vai entender o reino de Deus. E Nicodemos era um doutor da lei. Ele sabia tudo de cor aqui. Os profetas, a lei, ele entendia a Bíblia, mas ele não tinha a revelação dela. Então, às vezes, nós não conseguimos entrar em algumas coisas em Deus por causa disso. E aí o inimigo vem com frustração, ele vem com desânimo, ele começa a falar na tua mente, a palavra de Deus não funciona. Olha, tá vendo? Você está orando, está lendo a palavra, mas não funcionou, isso não dá resultado. Principalmente quando você depara com momentos difíceis. Problemas dentro de um relacionamento, problemas de saúde, financeiro, e você quer o resultado para aquilo, você quer uma solução, e fica aquela luta dentro de você, e você não consegue sair daquela situação. E aí o inimigo pega e tenta jogar você contra Deus. Ah, Deus não está me ouvindo, a palavra de Deus não funciona, mas não é isso, é que não mudou a nossa condição aqui dentro. Eu, nessa viagem que eu fiz, eu conheci, uma pessoa já conhecia, a outra eu conheci agora. E me surpreendeu com o testemunho daqueles homens. Esse primeiro, ele mora na beira da rodovia, entre Campo Grande e Rondonópolis. Eles eram de um assentamento, eles têm um pedacinho de área lá, e foi uns irmãos lá de Rondonópolis que ministrou para essas pessoas. E antigamente, era mais gente reunida, sem terras, tudo, e tinha muita violência. Só nesse lugar que essas pessoas moram, uma pessoa matou 3 de uma família só. E eram todos oprimidos, né? A opressão, possuídos, aquela coisa tudo. Mas agora eles têm recebido o Evangelho. E esse homem, ele é analfabeto, mas ele acolheu a palavra de um jeito que Deus está mudando tudo na vida dele, da família. E ele contou que no começo, quando ele começou a buscar Deus, um dia ele não tinha o que comer. E ele tem 2 moças e um menino, 3 filhos. E perto de onde eles têm o assentamento, tem um rio. E quando ele não estava trabalhando lá na terra, fazendo as coisas, ele pescava ali. E ele desceu, ele ajoelhou debaixo da ponte. E falou, Senhor, prepara um peixe para mim. Eu vou sair para pescar agora, para mim levar a mistura. É pelos meus filhos, para minha mulher. E ali ele clamou a Deus. E entrou no barco e foi. E rodou o dia inteirinho com aquele barco. E não pegou um peixe. E quando foi no final da tarde, ele voltou e ele falou, o que é que eu vou falar em casa? Né? E ao mesmo tempo aquilo ficava aquela sugestão na mente dele, tá vendo? Deus falhou com você. Né? Você só pediu um peixe. Mas quando ele chegou, uma pessoa de uma fazenda lá perto, que eles nunca tinham visto, levou quase um saco de carne para eles. E aquela pessoa falou, olha, eu matei umas novilhas lá e me deu um desejo muito forte de vir trazer isso aqui para vocês.
E quando ele chegou, a mulher dele estava arrumando aquilo. E aí ele falou, e Deus começou a me mostrar que ele sabia como me suprir. Se eu tivesse pego peixe, muitos iriam dizer, olha, você é pescador, então foi fácil, não foi Deus. Ele falou, mas Deus começou a me mostrar que mesmo quando a minha força falha, Ele cuida de mim. Você entende? Então Deus, Ele quer cuidar de mim, de você. Mas não é com a tua maneira de pensar, com o teu jeito. Eu tenho que entender que na palavra dEle, no poder dEle, na soberania dEle, Ele sabe como fazer as coisas. Então, quando nós começamos a buscar Deus, o que acontece? A gente olha só para o problema. Nós olhamos só para a situação. E nós queremos que Deus entre ali de uma maneira rápida, resolva o problema para nós. E Deus, Ele quer mais do que isso. Ele quer ter comunhão comigo e você. Ele quer ter um relacionamento. Ele quer ter uma intimidade de pai e filho. Ele quer andar comigo e você. Suprir a necessidade, Ele quer que eu entenda que Ele já supriu. Que eu posso viver nesse lugar, onde Ele está cuidando de mim o tempo todo. Que mesmo que quando o barco parece que está afundando, não sei se vocês lembram que a gente compartilhou a última ministração, que Paulo estava lá naquele navio e 3 dias, quase para bem dizer 4 dias em trevas, não via luz, não via sol, não via estrela, não via lua, era só trevas e o mar revolto. E aqueles homens já não tinham mais fome, não tinha mais nada. Mas Paulo chegou e falou, olha, o Deus a quem eu sirvo mandou um anjo essa noite. E ele disse que ninguém vai morrer, ninguém vai se perder. O navio vai afundar, mas ninguém vai morrer. Você entendeu? O apoio natural deles ia afundar. Mas a palavra de Deus era que ia sustentar eles. É que não ia deixar eles afundar. Você entendeu? Quem era maior estava ali. E Deus quer que a gente entenda isso em cada área da nossa vida, em cada momento da nossa vida. Ele disse, eu nunca te deixarei. Eu jamais vou te desamparar. E no último dia, antes de eu ministrar, tem um irmão que mora lá perto dessa igreja, e ele me chamou, falou, vamos entrar lá em casa um pouco, eu tenho muita amizade com ele, com a família dele. E ele começou a me contar um testemunho que ele, uma certa noite, já era 1h da manhã, ele acordou e ele não conseguia mais respirar. O corpo estava adormecido, e muita dor, e ele sabia que estava dando um ataque nele. E naquele momento veio aquele medo de morte, e aquele monte de sugestão, olha, liga para, chama a tua esposa, olha, liga para o pastor, ou não, pede para tua esposa te levar direto para o PA, é PA que fala, né? Acho que é isso, postinho lá, posto de emergência, leva para lá, e ele, no mesmo tempo, ele não conseguia tomar nenhuma atitude, porque ele estava quase paralisado. Mas dentro dele, ele falou, não dá tempo de nada, eu preciso confiar em Deus nesse momento. E ele começou a declarar e dizer, Senhor, Tu és o meu Deus, nenhum mal me sucederá, eu não aceito essa situação, eu não aceito esse quadro, eu resisto ele em nome de Jesus. E ele foi conseguindo se mexer na cama, e ele conseguiu descer da cama e foi rastejando onde estava, até na garagem onde estava a caminhonete, a porta estava aberta. E aí ele chegou lá e conseguiu ligar o toca-CD e ele começou a ouvir alguns hinos e tinha ministrações que ele foi passando. E ele falou, eu precisava ouvir algo, porque era muita sugestão na minha mente. E ele falou, enquanto eu via que ele orava no Espírito Santo e declarava que não aceitava aquilo. E ele falou que quando foi umas 5h da manhã, veio uma pequena melhora, então ele deitou no sofá. E ali ele amanheceu, até o dia amanhecer. E quando ele acordou, ele estava um pouco melhor e aquilo vinha, vai para um postinho que você vai morrer. Vai fazer isso, fazer aquilo. Ele falou, não, eu creio em Deus até agora. Falou, diabo, eu posso até morrer, mas eu vou morrer crendo em Deus. Eu não aceito essa sugestão. E aí ele tem o hábito de levar os filhos para a escola antes de trabalhar, levou o filho na escola, foi para o trabalho, trabalhou o dia inteiro com aquilo e determinando a palavra. Ele falou que às vezes vinha pressões que parecia que ele não ia aguentar. Mas quando foi à tarde, tudo aquilo dissipou. Ele falou, olha, foi como se uma mão pegasse e tirasse tudo aqueles sintomas, tudo. E ele voltou para casa e dali 3 dias ele subiu o Pantanal. E ele foi num lugar fazer uma pescaria, e então era 6 horas de caminhonete até esse lugar e mais 4 horas de barco. E aí o pessoal ficou nesse lugar e ele subiu sozinho de barco, porque ele queria ver um lugar que ele tinha ido há muito tempo atrás.
E quando ele chegou lá, ele sentou na beira do barranco. E ali, de repente, Deus começou a ministrar no coração dele. Falou, olha, você entende o que aconteceu dentro de você? Se desse aqueles sintomas em você aqui agora, onde não tem postinho perto, não tem ninguém para orar por você, não tem recurso, você teria que pilotar esse barco 4 horas, mais 6 horas de carro. Ele falou, mas se você não tivesse aprendido lá, com certeza você morreria. Mas como você aprendeu a confiar em mim lá, hoje se desse isso em você aqui, você venceria do mesmo jeito. Porque você aprendeu a andar comigo nisso. Então, o andar com Deus é uma prática. Você vai crescendo todo dia, como aquele homem. Ele creu na provisão. Hoje ele entende como funciona, mínimas coisas. Às vezes coisas que para mim e para você não faz diferença, mas para aquela pessoa naquele momento é tudo o que ela precisa. Ele deu testemunho que um dia eles lá não têm condição, esse da beira do rio. E quando foi um dia, ele disse para a esposa dele, ela foi fazer uma despesa e falou, traz 2 quilos de feijão também. Ele fez a lista e ela esqueceu. E quando ela chegou em casa, ela falou, olha, eu me esqueci de trazer. Sabe o que aconteceu? Quando ela chegou, tinha vindo já uma pessoa e tinha trazido umas coisas para ele, e essa pessoa, quando foi levar algo, disse para ela, leva 2 quilos de feijão para eles. Aí, enquanto a mulher dele estava mostrando para a mulher dele, chegou um outro pessoal e eles trouxeram mais uns negócios e trouxeram mais 1 quilo de feijão para ele. Sim. Parece coisa insignificante, mas é o cuidado de Deus. Deus cuida de você nas mínimas coisas. Então, ou nós aprendemos a depender de Deus, ou nós vamos sempre depender da nossa força, sempre da nossa condição. Porque o homem, ele foi treinado a ser preocupado. O homem foi treinado a ser ansioso. Todos nós. Pode ver que quando vem uma circunstância, você pensa 1000 coisas para resolver aquilo. Aí depois que você tentou tudo, você vai para Deus. Oh Deus, eu não consigo, o que eu faço agora? E não é dessa maneira. Nós devemos cuidar, entender como que a palavra de Deus funciona. Então quando Jesus veio aqui nessa terra, e ele venceu tudo por mim e por você, nessa vitória tinha toda a provisão. Tudo. O apóstolo Paulo diz, o meu Deus, segundo as suas misericórdias e sua riqueza, suprirá cada uma das vossas necessidades. E na hora as pessoas já pensam em dinheiro. Nós temos pensa em coisa material, mas não é. Ele suprirá tudo. A paz que você precisa, a alegria que você precisa, a força que você precisa. Você entendeu? A diligência. Deus tem tudo. Foi para isso que o Espírito Santo veio. Ele veio para nos ajudar a entrar nesse lugar. Nas últimas uma conversa que nós tivemos falando sobre medo aqui. Nunca aceito o medo. Nunca dei entrada para nenhum tipo de medo. Porque o medo, ele anula a palavra. Porque quando você está com medo, você não entende o que Deus está falando. Então o medo começa a imperar na tua vida. Então eu preciso entender, abrir uma condição para o Espírito Santo me ajudar. Ele veio para orar o plano de Deus por mim e por você. E o plano de Deus é perfeito. E quando fala plano de Deus, não é só o chamado. É o plano de Deus para você ter uma vida vitoriosa. Você viver numa vitória aqui na terra. Então no plano de Deus não tem acaso, não tem talvez. Jesus, quando ele veio, ele disse, olha, tudo é possível ao que crê. Jesus, ele trouxe um entendimento para o homem que o homem tinha perdido. Porque quando Deus criou o homem era assim. O homem entendia Deus. Adão entendia Deus no nível de Deus. Ele era espírito. Ele tinha um corpo, tinha uma alma, mas o espírito dele dominava. Esse homem interior que está dentro de você aí, o dia que você aceitou Jesus, o que aconteceu? Versilei, eu fui salvo, eu vou para o céu. Mas o que mais que aconteceu? O que aconteceu? Abre para você ver em Romanos 5:17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo.
Quando ele fala que como a morte entrou pela ofensa de um só, ele está falando de Adão. Que Deus, quando ele criou Adão, toda a descendência de Adão ia ser como Adão. Toda a semente de Adão, toda a pessoa que partisse de Adão, se ele não tivesse caído, seria como ele, reinaria como ele. Deus, quando ele criou o homem, a imagem e a semelhança dele, quando ele pegou Adão, e fala que ele formou Adão do pó da terra, e soprou do espírito dele sobre Adão, ali ele estava falando que ele compartilhou da própria natureza dele com o homem. Então, tudo que na natureza de Deus tinha, paz, que Deus não tem paz, ele é paz. É a natureza dele. Ele não tem amor, ele é amor. Ele não tem justiça, ele é justiça. Ele não tem vida, ele é a própria vida. Então, quando ele compartilhou aquilo no ser, aquele homem chamado Adão, Adão tinha as mesmas características de Deus. A essência de Deus, a substância de Deus. Adão era como Deus, não era soberano como Deus, mas na terra ele era um homem como Deus. Reinava. Mas quando ele perdeu isso, quando ele rompeu a comunhão dele com Deus, ele recebeu uma natureza contrária, das trevas. A própria natureza do diabo. Ou seja, aí entrou algo que Adão nunca tinha sentido medo. E quando Deus chegou no Éden, para ter comunhão com Adão, falou, onde estás? Ele falou, eu me escondi. Deus falou, mas por que você se escondeu? De onde veio esse medo? Se eu não há medo em mim? Então você foi contaminado, filho. Algo entrou em você. E naquele momento ele morreu espiritualmente, rompeu a comunhão dele com Deus. Então, no passado de todos os milênios, Deus procura uma maneira de chegar até o homem. Ele precisava restaurar o homem a uma condição para ter comunhão com ele. Ele precisava, e toda a semente que partiu de Adão estava em trevas. Quando Jesus veio, João diz assim, o mundo estava em trevas e viu uma grande luz. E as trevas não prevaleceram diante da luz. O que estava dizendo? As trevas que ele estava falando é que o homem não conhecia mais Deus. Ele tinha só uma ideia muito longínqua de Deus, uma ideia totalmente embaçada, obscura de Deus. Não havia luz, não havia entendimento espiritual. E quando Jesus veio, ele era a luz, porque Jesus tinha comunhão plena com o Pai. Foi o primeiro homem nascido do Espírito, vivo, Espírito vivificado, e andou com Deus nessa terra. Então, quando Jesus começou a andar nessa terra, Jesus andou como Adão andava antes da queda. Quando Deus criou Adão, ele falou, sujeita tudo. Quando Deus falou sujeita, é porque havia algo para se sujeitar a ele. Deus deu uma ordenança, havia algo para ser colocado em ordem. E ele ia se impor com a autoridade que Deus deu para ele. Qual era essa autoridade? Ele estabeleceu o raio de ação dos animais. Ele andava sobre as águas. Se ele dissesse para uma árvore, não produza mais fruto, como Jesus falou para a figueira, aquela árvore não produzia mais. Adão era como Deus andando aqui na terra. Mas aqui diz que quando as trevas entrou nele, que quando ele pecou, toda a descendência dele nasceu desse jeito. Por isso que quando o anjo chegou até Maria, ele diz, olha, o fruto que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, Maria. Ele trará nos lombos dele o reinado de Davi, e o reinado dele não terá fim. Maria não entendia o que o anjo estava falando. Ela falou, mas como é que pode ser isso? Como que eu vou ter um filho se eu sou desposada com José, eu sou virgem? Mas o anjo pegou e falou, o ente santo que de ti há de nascer, o Espírito Santo vai te envolver. E vai ser gerado um fruto do Espírito aí dentro de você. Por que isso precisava acontecer? Porque Jesus, da mesma maneira que o pecado entrou através de um homem, chamado Adão, o pecado tinha que sair através de um homem, chamado Jesus. Não havia nenhum homem justo o suficiente, nenhum homem santo, sem pecado na terra. Todos os homens, até naquele momento, eles nasciam debaixo do pecado, por causa da queda de Adão. Então Moisés andou com Deus, mas ele não tinha uma nova natureza ainda. Abraão andou com Deus, mas não tinha uma nova natureza. Davi andou, os outros profetas, os próprios apóstolos, quando Jesus estava aqui na terra. João, Marcos, Pedro, eles não tinham uma nova natureza ainda. Então nenhum deles tinha condição de subir naquela cruz. Só um homem puro,
justo, sem pecado, sem contaminação, sem nada. Era a única coisa. Só aquela natureza santa poderia vencer essas trevas que estavam sobre a humanidade. Então, para que isso acontecesse, quando Deus olhou, não havia nenhum justo. Deus falou, eu mesmo desço lá, por amor a mim e a você. Por isso que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o único filho dele, o verbo vivo, a palavra. Jesus não era Jesus fisicamente lá no céu. Ele era o verbo, o poderoso Logos, a palavra que tudo criava. Então era o Pai, o Espírito Santo e o Filho, a palavra. E o apóstolo João diz assim, no princípio era o verbo. Ele estava falando de Jesus. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz, a vida. E a vida era a luz dos homens. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então, Jesus, a palavra, quando Maria acolheu aquela mensagem do anjo, o Espírito Santo se uniu àquela palavra e formou o menino Jesus dentro de Maria. Então, Jesus era um ente santo. Não foi da união de um homem e de uma mulher, não foi da vontade da carne, foi da união do Espírito e a palavra no ventre de Maria. Por isso que fala, olha, salve agraciada, bem-aventurada és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Deus estava falando, olha, você é uma privilegiada, porque você está sendo o canal, a porta pelo qual Deus entrará nessa terra. O próprio Deus entrará. E aí Jesus nasceu. Mas Jesus, ele precisava mostrar para os homens como Deus anda. Que até aquele tempo eles conheciam só a lei, só a punição. E Jesus trouxe a mensagem do Pai. Jesus andou em amor aqui na terra. Então, quando os enfermos chegavam diante dele, Deus estava mostrando qual era a vontade dele para mim e para você. Os enfermos eram curados. Os cegos enxergavam. Os surdos ouviam. Os possuídos eram libertos dos espíritos malignos. Porque Jesus era a própria vida. Nele estava a própria vida. A vida andando aqui na terra. Você entende? Então, a partir daquele momento, quando Jesus foi para a cruz, ele representou eu e você lá. Ele não estava sofrendo para ele estava sofrendo por mim e por você. Ele estava, através daquela morte dele, quebrando a barreira que havia entre o homem e Deus. Ele estava abrindo um caminho. Ele estava abrindo uma porta para que eu e você pudesse ter um relacionamento com Deus. Para que você pudesse viver naquela condição de novo, de vitória sobre as coisas. Então, por isso que ele disse aqui, olha, leia novamente. Porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por um só, por causa de uma pessoa, Jesus Cristo. A palavra reinarão em vida andarão como reis. Você entende? Como rei. Deus te vê como um rei diante das circunstâncias. Mas você olha para dentro de você e você fala, quem sou eu? Você pode não se considerar nada, mas ele é tudo em você. Por isso que o apóstolo Paulo disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando Jesus subiu naquela cruz, abre lá 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Diz assim, carregando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, ou seja, sobre a cruz, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas ou pelas suas chagas, fostes sarados, ou fomos curados. Então ali, naquela cruz, ele estava carregando nele mesmo todo pecado, toda injustiça, tudo aquilo que foi uma condição que Adão nos expôs. Jesus falou, não, eu vou levar sobre mim, para que aquele que me receber como Senhor, ele possa ter comunhão com o Pai novamente. Então ele carregou sobre ele. Tudo que o inimigo lança contra eu e você, tormentos, pressões, doença, não é a vontade de Deus. Nenhum momento. Você tem um adversário, você precisa entender isso. Você tem um adversário das tuas almas.
Que a palavra em 1 Pedro diz, lá capítulo 5, diz que ele ama ao derredor. Então você está lá tranquilo e vem aquele medo, vem aquela ansiedade, vem aquela insegurança, vem aquele sentimento de fraqueza, de falta de ânimo, você se sente fraco. E às vezes você acha isso normal. Ah, não, é assim mesmo. Não, não é normal. Ele levou sobre ele, para que você possa ter paz, para que você possa viver na vitória. Mas para isso, tudo isso foi pela graça. Não tem jeito de eu pagar, não tem jeito de eu merecer. Quando eu aceitei Jesus, muita gente faz uma confusão nisso daí, por causa da graça dele, por causa do amor de Deus. Tudo isso passou a ser direito meu, porque o preço foi pago lá na cruz. Mas aí vai ver se ele fez tudo isso, e por que eu não consigo às vezes viver nisso? Porque agora você tem que entrar nessa condição de Deus através da palavra e se apossar disso. Essa parte Deus não pode fazer por você, é você que faz. Você entende? Por isso que se fala tanto em ter comunhão com Deus. Passar tempo, orar no Espírito, ler a palavra, passar tempo adorando a Deus. O que acontece quando eu estou fazendo isso? Eu não vou convencer Deus a mudar, ou a Deus fazer algo que Ele já fez. É o meu espírito que é fortalecido, e ele começa as coisas começam a se esclarecer dentro dele. Oh Deus, agora eu entendo, isso é meu. Porque a nossa mente não consegue pegar isso. Nós lemos esses versículos agora. Talvez você esteja falando, será que é assim mesmo? Será que é assim? Parece tão fácil. Se a gente entendesse como Deus quer nos ensinar, é muito fácil. Então, quando Deus olhou isso, Ele falou, eu preciso mandar alguém para te ajudar. E Ele mandou o Espírito Santo. Você entende? Eu estou ministrando para você aqui, eu estou entrando no nível da tua alma. Eu não consigo pegar essa palavra e colocar no teu espírito. Por isso que se você sair daqui, algumas coisas você assimila, mas muitas você acaba até esquecendo. Mas quando você começa a se entregar à pessoa certa, ao Espírito Santo, ele tem o poder de pegar essa palavra e compartilhar ela no teu espírito, revelar ela no teu coração. Jesus disse isso, você conhecerá essa verdade. O conhecer que Jesus estava falando é uma relação, não é um conhecer, conheci tal pessoa, não. É uma intimidade, é um casamento. Ele está dizendo, você conhecerá essa verdade. O que eu digo a respeito dessa situação, e ela te libertará. Então não há área na tua vida que quando você começa a passar tempo com Deus, ela não muda. Nenhuma área, nenhuma. Se você não tem paz, você passa a ter paz. Muita gente pensa que é só ir lá na igreja para ter paz. Aí vai lá na hora do culto, tem paz. Vai para casa, volta tudo. Não. Porque Deus não está lá só dentro da igreja. Deus está com você o tempo todo. É isso que Ele quer que você entenda. Ele agora é teu Pai. Você nasceu no Espírito. Então, aonde você estiver, Deus está com você. Porque você nasceu para Deus. Você tem uma nova natureza. Ele tem comunhão íntima com você. E essa palavra é o meio pelo qual vocês se relacionam. Ele nos deu a palavra para isso. Então, quando eu vou lendo, eu vou entendendo, oh Deus, isso é meu, me pertence. Isso me pertence, isso é meu. Oh Deus, obrigado. Mas é algo que nasce de dentro de você. Vai ficando forte dentro de você. Eu sei que alguns, talvez nunca ouviram isso que eu vou falar, alguns já ouviram. Tinha um pastor amigo meu, e ele, lá em São Paulo, e ele, um dia chegou uma mulher, membro da igreja dele, e ela estava com câncer. E quando ela falou aquilo para ele, ele falou, então vamos ver o que a palavra diz a respeito do teu problema. E aí ele levou ela lá em Isaías 53:4, que a maioria conhece. Verdadeiramente, ele, quem? Jesus. Tomou sobre ele as tuas enfermidades, as tuas dores levou sobre ele. Ele foi transpassado pelas tuas transgressões, moído pelas tuas iniquidades. O castigo que te traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras de Jesus, pelo que ele sofreu, você foi sarado. Amém, irmã? Você está vendo qual é a vontade de Deus? Não é que você tenha isso, que você viva curado. E aí ele orou com ela. E ele falou, olha, agora você vem todo dia aqui, lá para umas 9 da manhã. E eu vou ficar com você, te ensinando como que você vai proceder. Então ela ia, e ele ficava lá confessando com ela.
Muito obrigado, Jesus, o Senhor já levou as minhas enfermidades, eu não aceito essa doença. Isaías 53:4 diz que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as minhas dores e tal. Passou um mês, essa mulher sumiu, nunca mais apareceu na igreja. Quando foi dali uns 4 meses, um dia ele estava lá, tinha o gabinete dele lá, a sala dele, e ela chegou e falou, pastor, tudo bom? Ele, minha irmã, tudo bem? E ele notou que a fisionomia dela estava mudada, estava bonita, tinha engordado. Ela falou, agora o senhor vai me explicar, porque o senhor nunca me falou dessa passagem da Bíblia. Falou, que passagem, irmã? Isaías 53:4. Falou, irmão, o primeiro dia eu li ela com você, quase todos os dias. Não, o senhor nunca me falou dessa passagem. Ela falou, mas eu descobri. Em casa eu comecei a orar, eu comecei a buscar Deus, e eu passava horas com Deus. E um dia Deus me falou, sabe o que aconteceu? Eu estou curada. Eu comecei a fazer isso e quando eu voltei no médico, ele fez outro exame e não achou mais nada. Não é que ele não falou, é que ela estava com tanto medo, tanta pressão, aquela situação de tormento na mente dela, ela não assimilava aquilo no espírito dela, você entende? Aquilo estava na mente dela, então o inimigo roubava com muita facilidade. Mas quando ela foi se entregando a Deus, quando ela foi se entregando ao Espírito, o Espírito Santo pegou e revelou aquilo dentro dela. E quando ele revela algo dentro de você, nunca mais vai embora. Aquilo fica gravado, fica escrito. Paulo fala, escrito na tábua do teu coração. Fica impresso ali, imprimido. Qualquer coisa que você passa, você sabe o que Deus diz. Então, quando aquela palavra se revelou, ela é o próprio Jesus se revelando. Ela é vida. E quando ela acolheu aquela palavra e determinou, aquela palavra removeu a morte que havia nela. E isso em qualquer área da nossa vida. Deus quer andar com você dessa maneira. Cuidar das mínimas coisas. Quando aquele homem apresentou a necessidade diante dele e começou a agradecer, o homem achou que era só peixe que Deus podia usar. Mas Deus não está limitado. Deus revelou algo totalmente diferente para ele. Aquele outro irmão, ele poderia ir no médico. Não, Deus não condena quem vai no médico. Ele poderia ter procurado ajuda, mas dentro dele ele decidiu confiar em Deus. Aquilo foi algo que Deus produziu dentro dele, era uma verdade dentro dele. Você não pode impor isso para as pessoas. Mas quando Deus revela para você e você decide, você tudo pode naquele momento, naquele que te fortalece. Tudo é possível que crê. Você consegue qualquer coisa. Você sai de qualquer situação. Não é a igreja que muda. É quando eu sou mudado aqui dentro. A palavra diz, se eu der ouvidos à voz do Senhor, Ele dará abundância em toda a obra das minhas mãos e me beneficiará. Deus faz isso. Você entende? Ele quer andar com você quando você está sem paz. E você começa a agradecer a Ele pela paz que Ele já te deu, não é que Ele vai dar. Para Deus está tudo feito. Quando você diz, Deus me dá paz, Ele, filho, já tem a paz, é tua. Mas quando você começa a dizer, muito obrigado, tu és a minha paz, e você assume como um rei a tua posição e diz, isso é meu, eu pisei essa terra, ela é minha. Muito obrigado, Senhor, eu não aceito esse tormento mais, eu não aceito essa ansiedade, eu te resisto, em nome de Jesus. Senhor Jesus, tu és a minha paz. Dentro de pouco tempo, muda toda aquela atmosfera, e você entra nessa paz, porque a palavra é espírito e vida. Ela muda aquela condição. Por quê? Porque Deus, Ele anda com você. O que Deus é, quando você está nele, tudo que Ele é, Ele quer compartilhar com você. O tempo todo. Então o Espírito Santo veio para confirmar isso dentro de mim. Ele veio para nos ajudar. Então quando eu estou orando nessa língua sobrenatural, essa linguagem, que é tão simples. Se eu estivesse orando, soubesse o que eu estava orando, eu ia querer sabotar essa oração. Porque quando você ora em línguas, Deus olha a vontade dele para você, não é mais a tua, é a vontade dele. Então você às vezes está orando para mudar algo, e Deus está falando, não filho, eu sei que algo melhor, algo mais importante tem que ser mudado primeiro dentro de você. Abre lá, só para você ver isso. Eu sei que você já até sabe de qual é esse versículo. Romanos 8:26. Quando eu cheguei lá, essa viagem que eu fiz, quando eu cheguei lá em Campo Grande, a minha mala não estava mais comigo. Mandaram para outro lugar. E aí essas pessoas que te atendem, eles atendem com muito pouca vontade. E eu cheguei no rapaz e falei, como é que eu faço agora? Né?
Ele falou, a firma tem 30 dias de prazo para reaver. Eu falei, eu vou ficar 30 dias sem roupa, né? E na hora você quer se alterar. E Deus falou, calma. Calma, eu estou cuidando de você. Só falou isso. E aí eu falei, o que eu tenho que fazer? Ele falou, o senhor tem que preencher isso aqui com os itens que tinha lá dentro e tal. Qualquer coisa, se nós não achar ela, a gente vai reembolsar o senhor e tal. Mas isso é tudo conversa. Aí eu preenchi. O irmão já estava lá para me levar lá para o local. Peguei e fui embora. Dali 2 dias acharam. Mas por que eu ia perder a minha paz com aquilo? Mas o inimigo quer que você perca a sua paz. Mas é nessa hora que você tem que ver com quem você anda. Qual é o lado que vai dominar você? Porque ser crente dentro da igreja é muito fácil. Mas na hora da dificuldade, Deus quer que você entenda que Ele está lá com você. Que Ele não te desampara em nenhum momento. Ele não te deixa. Então, a hora que Ele diz aqui, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina, ou perscruta, ou sonda os corações, qual o coração? O meu e o teu. Sabe qual é a intenção, ou o plano, ou o propósito do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede por mim e por você. O Espírito Santo, ele sabe qual é a vontade, o propósito, o plano de Deus Pai para mim e para você. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Deus Pai está lá no céu, Jesus está à direita dele. Jesus não está lá sem fazer nada. Ele é o teu advogado, o teu intercessor, o teu ajudador. Ele está lá o tempo todo. Ele veio aqui na terra, ele venceu tudo. E a palavra diz que ele foi exaltado acima de todo principado, de toda potestade, de todo domínio, de todo poder, de toda autoridade, de todo nome que se nomeia, não só neste presente século, mas no vindouro. Ele foi colocado como cabeça de tudo. E Filipenses diz que todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar diante do nome de Jesus, que Ele é o Senhor, nos céus, na terra e debaixo da terra. Sabe o que Ele está fazendo lá no céu? Advogando em tua defesa. Ele está lá como teu intercessor. Ele está à direita do Pai, para garantir que tudo que Ele fez aqui na terra, você tenha direito de desfrutar. Tudo que Ele venceu. E o Espírito Santo está aqui na terra para me ajudar a entender o que Ele, Jesus, fez por mim. Olha como Deus cuidou de tudo. Ele não deixou eu e você órfão. Não deixou eu e você sozinho. Ele está cuidando de mim e de você o tempo todo. Você nunca está só em nenhum momento. O Deus Todo-Poderoso, Jesus, homem, está lá no céu, à direita do Pai. E quando o inimigo te acusa diante de Deus, ele errou, ele fez isso, não merece. E você chega a Deus e fala, ô Pai, eu errei, eu pequei, me perdoa, em o nome de Jesus. E o Pai olha para Jesus, Jesus fala, Pai, eu paguei o preço por ele. E você é perdoado naquele momento. É jogado tudo no esquecimento. O apóstolo João, no capítulo 2 de João, diz assim, capítulo 1, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Você entendeu? Ele é a garantia de que você é perdoado. Ele é a garantia de que você pode ser um vencedor, viver na vitória. Então, quando eu me entrego ao Espírito, e eu estou lá orando, e passo o tempo com a palavra, o Espírito Santo pega, sonda lá dentro de mim, vê o que está desajustado dentro do versilei, vê o que não está em harmonia com Deus, e leva essa necessidade diante do Pai. E o Pai responde. E aí o Espírito Santo traz a palavra, a resposta dentro de você. Então, quando você está orando, e às vezes você acha que o teu problema é falta de dinheiro, e ele diz, não, ele está precisando mais paz. Ok? Ele precisa de paz. E aí Deus, de repente, aquela paz começa a ser vivificada dentro de você. E você começa a andar num lugar diferente de quietude em Deus. E você começa a desfrutar daquele tempo, daquele momento. Porque Ele sabe que eu preciso. Às vezes você está irado
E você quer que Deus resolva as coisas do teu jeito, e Deus começa a operar dentro de você o perdão. E a hora que você vê, você perdoou aquela ofensa. Aquilo não mexe mais com você. Você está livre daquilo. Ele está se revelando em você. Ele está revelando a própria natureza dele, tudo que ele é. Você começa a buscar ele e você acha que aquela enfermidade era da vontade de Deus. E de repente ele começa a mostrar para você e dizer: Jesus já levou isso, filho. A minha vontade é que você viva curado. Viva livre disso. E você começa a agradecer a Deus. E você começa a louvar a Deus. E de repente toda aquela situação começa a se retirar de você. Porque não é que Deus não quer te curar na hora, Ele quer. Mas às vezes a tua alma está tão pressionada, o medo, os tormentos, a insegurança, que aquilo batalha contra a palavra. Então a palavra precisa ficar viva dentro de você e a tua confiança começar a apoiar nela, a tua fé só nela, aonde o medo vai tudo embora. E antes de mudar aquele quadro, você já está livre aqui dentro. Você sabe que Deus já trabalhou em teu favor. Você entende? Por isso que muita gente às vezes não entra na cura, porque eles não conseguem entrar nessa quietude em Deus e receber, entender que está feito. E às vezes eles pensam que aquilo é vontade de Deus, nunca é. Em Tiago diz que toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. O que ele está dizendo? Que a boa dádiva e o dom perfeito vem dele. E que nele não há variação. Deus, ele não muda, ele é imutável. Se ele é luz, ele não é trevas. Se ele é amor, ele não é ódio. Se ele é cura, ele não é doença. Se ele é provisão, ele não é miséria. Você está entendendo? Ele não pode oscilar. A natureza dele é pura. Então, quando eu ando com Deus, aquilo que está nele começa a fazer parte da minha vida. Então abra essa condição para Deus. Começa a abrir o teu espírito para Deus. Começa a abrir o teu coração. Se às vezes dentro de nós cria uma condição: eu já estou orando o suficiente. Eu já passo 1 hora com Deus. Há quantos anos você passa 1 hora com Deus? Se você quer conhecer mais dele, você precisa expor mais o teu coração para ele. Teu espírito, conhecer mais dele. O inimigo criou e distorceu. As pessoas acham que passar tempo com Deus, ele está todo dia dentro da igreja. E continua do mesmo jeito, não muda nada. Porque a igreja não muda ninguém. O que muda é quando a palavra penetra no nosso coração e cria vida aqui dentro. Aí você fica livre. Porque ele vai entrando dentro de você, vai mudando as coisas dentro de você. Eu conversei com algumas pessoas agora nessa viagem, pessoas que viviam em depressão, e todos eles testemunhando que quando começaram a andar nessa comunhão com Deus, essas coisas, quando eles perceberam, tinha sido mudado. Porque a edificação do Espírito, à medida que o Espírito foi ficando livre em Deus, a mente, a alma também foi se aquietando, você entende? E aquelas pressões vai tudo embora. Então a coisa mais preciosa, se você quer andar num lugar em Deus de descanso, não quer dizer que não vai vir problemas. Mas é que ele vai estar tão real dentro de você que você vai passar por cima dos problemas, vencendo eles, não sendo espremido por eles. Passa tempo com ele. Tenha comunhão com ele. Deus me mostrou algo tão interessante. A hora que cheguei, no decorrer da viagem, nós paramos num lugar lá. E é um lugar muito bonito, é uma fazenda, e você desce uma serra, vai descendo, descendo, quando você chega é a fazenda. E 30 metros dela passa um riacho, nasce lá na serra, dessa largura aqui mais ou menos, água limpa, nunca suja, porque é muita areia branquinha, aquelas pedras. Quando eu estava ali olhando, de repente Deus falou: assim como esse rio lava esse lugar todo dia e purifica, assim o sangue de Jesus te purifica de toda injustiça. Assim como esse rio está aqui há anos, todo momento a minha justiça está sobre você. Você entende? Deus é constante. Às vezes a gente acha que Deus só está conosco quando a gente está alegre, quando está tudo bem. Mas independente da tua circunstância, Ele está lá. E Ele está abrindo uma condição para que você conheça Ele. Então, quando você decide, Deus começa a fluir dentro do teu espírito, na tua vida, e tudo começa a mudar.
nossa mente ela é ministrada o dia todo, desde a hora que você levanta, ela é ministrada com coisas erradas, com medos, com tormentos, com insegurança, com derrota, com todo tipo de coisa. E você vai assimilando, você vai preenchendo a tua alma com todas essas informações, na mídia, né, televisão, informática, tudo. E o teu espírito às vezes está lá, magrinho, desnutrido, porque você está absorvendo muito pouco de Deus. Você entende? Então, quando você depara com os problemas, o teu Deus, ele é soberano, mas em termos da tua consciência de Deus, está desse tamanhozinho. Então, aí o medo para você, insegurança. Mas quando você está em comunhão com Ele, cada dia mais, cada vez mais, e essas coisas vêm, teu Deus está grande. Você diz, não aceito isso. Eu sou livre, em nome de Jesus. Como aquele rapaz. A circunstância veio para destruir ele, mas dentro dele Deus estava grande. Deus estava soberano. Ele falou, não vou ter medo. Eu morro, mas vou morrer confiando, porque eu sei que Deus é Deus. Então Deus se manifestou daquela maneira na vida dele. Você sabe que Ele está ali junto com você, cuidando de você o tempo todo. Vem aquelas pressões, mas a paz aqui dentro está bem maior. Eu não sei se alguns de vocês já devem ter tido essa experiência. Que você está naquele período gostoso com Deus e vem uma notícia meio errada, mas você está com uma paz tão gostosa que aquilo não tira aquela paz. Você consegue ficar ali, firme, sabendo que Deus está cuidando de você. E dali a pouco aquilo dissipa. Porque as trevas não prevalecem diante da luz. Você entende? Foi para isso que o Espírito Santo veio, para te ajudar a entrar nesse lugar em Deus. Um lugar onde a tua fé, ela se torna cada vez maior. Hoje ela está assim. Daqui a pouco ela está mais assim. E ela vai crescendo. Deus, Ele quer trazer ao homem naquela condição que o homem perdeu. Poucos homens têm entrado nisso. Mas Deus não faz acepção de pessoas. É para todos nós. Você tem de Deus o que você pratica de Deus. Você pode andar com Ele do tanto que você quiser. Você pode crescer em Deus o tanto que você quiser. Não tem limite nele. Depende de mim. Como que eu estou administrando meu tempo com Ele? Como que eu estou abrindo condição para Ele? Eu vou te falar, um dos homens, eu vou estar com uma pessoa que ele trabalhou com esse homem há muito tempo, lá nos Estados Unidos. Bernardo falou dele algumas vezes. Nobel Reis. Nobel Reis, hoje ele está em torno dos 80 anos de idade. Um dos maiores empresários, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Esse homem, ele tinha, vamos colocar assim, uma oficina de fundo de quintal. E esse homem, ele começou a conhecer a Deus e buscar Deus. E um dia Deus falou, se você aprender a me adorar, eu vou te prosperar e coisas assim. E aquele homem começou a passar tempo. E buscava Deus e adorava Deus. Simples. Como que se adora a Deus? Jesus, eu te amo. Eu te adoro, tu és Deus. Muito obrigado. Você fica lá agradecendo. Ao invés de ficar reclamando. Porque você reclamar não vai resolver. Então agradece o Deus que pode fazer tudo. E ele foi adquirindo isso e ele começou a prosperar. E ele começou a testemunhar. Ele é um pregador do Evangelho. De inúmeras empresas imensas. E aí ele acordava às vezes de manhã e ele ia tomar banho, ele sentava lá na banheira lá para tomar banho e ele começava a louvar a Deus, não conseguia sair dentro do banheiro. A presença de Deus tomava aquele lugar. E ele ficava lá 3, 4 horas adorando Deus. Mas quando ele saía, que ele ia para as empresas, ele estava numa paz tão grande, que quando vinha algum documento para ele assinar, alguma proposta, alguma coisa, dentro dele ele sabia se ele podia assinar ou não. Se a paz oscilava, ele não assinava. Aquela paz capacitava ele, dava uma diligência, uma prudência dentro dele. E ele foi prosperando, se tornou um dos homens mais ricos lá. Servia por dia, por semana, não sei, 3.000 refeições para aquelas pessoas, tipo favelados lá nos Estados Unidos.
E muitos daqueles homens que servia mudaram de vida e também começaram a testemunhar o Evangelho, se tornaram empresários. Você entende? Então imagina se você decidir passar todo dia um tempo com Deus. Se você está passando um pouquinho, se aumentar esse tempo. A paz que vai vir sobre você. A fé, a determinação, a ousadia. Nos teus negócios, nas tuas coisas. Porque você está em paz, você vai fazer tudo muito mais rápido do que você imagina. Você vai enxergar as coisas longe, porque está quieto aqui dentro. Se aquilo começa a pesar, não vou tomar esse caminho, porque eu sei que tem algo errado. Você fica sensível em Deus. Por causa daquele ambiente, daquela atmosfera. Porque Ele é paz. E se você passar tempo com Ele, você vai ter a paz dele. Ele é alegria. A alegria do Espírito vem dentro de você. Vai chegar disso, você está com uma satisfação, uma alegria. Deus, de onde está vindo isso, Deus? É Ele. Aquela alegria. Aquela segurança. Que você sabe que está cuidando de você. Mas isso precisa ser desenvolvido, precisa ser praticado. Senão a palavra ela só fica na nossa mente. Ela não produz fruto. Você entende? Eu conheço esse versículo, eu conheço aquilo, eu sei o que diz ali. Um dia, eu estava em casa e chegou um pastor, não vem ao caso o nome do ministério, lá em casa. E ele bateu palma lá e eu falei, vamos entrar? Ele falou, não, é rápido, só vim. Porque ele tinha me conhecido quando eu me converti no ministério. Ele já era seminarista, mas muitos anos que eu não vi aquele homem. E aí ele começou a conversar um pouquinho comigo, mas eu vi que ele estava meio assim, sem jeito de fazer a pergunta que ele queria fazer. Aí daqui a pouco ele perguntou, ele falou, como que você vive? Eu falei, não entendi a pergunta, vive como? Ele falou, você pede dízimo na tua igreja? Eu falei, não. Você levanta oferta? Mas ele já sabia que eu não fazia isso. Não. Mas então como que você vive? Eu falei, eu creio que Deus cuida de mim. Mas como? Eu falei, que Deus que você crê? Eu falei, que Deus é para você? Você não é para empregado de Deus, para ele. Você não é funcionário de Deus, você é filho de Deus. Eu falei, você tem filho? Ele falou, tenho. Eu falei, como que teus filhos vivem? Era tudo pequeno. Eu falei, eu cuido deles. Eu falei, quanto que eles te pagam? Nada. Eu falei, quanto você cobra deles? Nada. Eu falei, assim é o nosso pai. Ele também não pede nada e não cobra nada. Ele cuida porque nós somos filhos. Você entende? Eu estou te falando isso porque muitos pastores, eles pregam algo que eles não sabem o que significa. Eles dizem que Deus é bom, que Deus cuida, mas eles não acreditam naquilo. E nós podemos ler a Bíblia e concordar com a Bíblia, mas não entender o que isso diz, se não demos condição para Deus revelar isso aqui dentro de nós. Porque quando Ele revela, como o salmista disse, quem é esse gigante que está afrontando o exército do Deus vivo? Quem é ele? E eles disseram, é Golias. Mas Israel não falava isso. Israel falava assim, ele tem afrontado as fileiras de Israel, o exército. Mas para Davi, ele estava afrontando o Deus vivo. Por quê? Para Davi, Deus era vivo. Israel vivia com a recordação de um Deus lá nos rincões do passado. Um dia Deus fez isso, fez aquilo, mas para Davi não. Davi era Deus, era agora, porque Davi tinha comunhão com Deus lá, cuidando das ovelhas do pai dele. E ele disse para o rei, olha, veio um urso e eu o peguei e o matei. Veio um leão, eu fiz a mesma coisa. E o mesmo Deus que me livrou, Davi sabia que não era a força dele. Ele não tinha força para vencer aquilo. Mas Deus era a força dele. Ele falou, o mesmo Deus que me livrou deles, me livra desse gigante e entrega ele na minha mão. Espírito de coragem que Deus dá para você.
A hora que o inimigo vem com aqueles medos, que você fala, não aceito isso, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, não serei atingido. Você decreta aquilo e você confia naquilo, e aquilo funciona na tua vida. Porque maior é o Deus que está em você do que aquele que está no mundo. Deus é Deus sempre. Não é só na hora que você acha que Ele está lá, Ele está sempre lá, cuidando de você, porque agora você é filho dele. E é isso que o Espírito Santo quer revelar dentro de nós. Não é uma igreja, é pessoas andando com Deus, andando na autoridade, no Espírito, confiando nele. O homem tem fé em tanta coisa, por que não consegue ter fé em Deus? Quando uma pessoa diz algo para você, você acredita naquela pessoa, não é? Eu não quero desmerecer os médicos. Louvo a Deus pela vida dos médicos. Mas quando o médico chega em você e fala, você vai morrer, você acredita. E quando Deus diz, eu sou o Senhor que sara, você não acredita. Quando alguém na televisão fala, esse ano vai ser um ano de quebradeira, todo mundo vai quebrar, você acredita. Mas quando Deus diz, eu supro a tua necessidade, você não acredita. Você entende? Por isso que nós precisamos da palavra revelada aqui dentro. Porque quando alguém falar, vai todo mundo quebrar, você fala, eu não. Porque o meu Deus suprirá cada uma das minhas necessidades. Eu te agradeço, Deus. Tu és o meu pastor e nada me faltará. Decreta isso. Eu falei para vocês do irmão lá onde a gente tem o trabalho em Votuporanga. Eles estão com uma rede agora. Está indo para 3 restaurantes. Desses postos, né? Vindo para Votuporanga, essas coisas e tudo. Mas ele tinha uma lanchonete, um restaurante de comida caseira, na beira da estrada lá. E quando a gente começou o trabalho lá, ele falou, eu vou ter que fechar, não tem mais movimento. Eu falei, porque em vez de você ficar reclamando, você não agradece a Deus? Mas como que eu faço? Esse homem frequentava uma igreja lá, não sei quantos anos. Aí eu falei para ele, em vez de você ficar olhando lá e dizendo, não vai vender nada hoje, não vai vir ninguém, entra para um lugar secreto lá, vai para uma salinha, levanta a tua mão e começa a dizer, Senhor, eu te agradeço pelos clientes que o Senhor já mandou. Tu és o meu Deus e nada me faltará. Eu chamo a existência, eu chamo esses clientes à existência em nome de Jesus. Ele nunca mais falou nada para mim. Quando passou quase uns 2 meses, um dia na reunião, ele falou, rapaz, gente, eu não sei o que eu vou fazer, eu não estou dando conta, eu vou ter que contratar mais gente. Eu falei, a coisa mudou? Ele falou, desde aquele dia que você falou, nunca mais parei de fazer. E ele teve mesmo que contratar mais pessoas. E depois disso a esposa dele pegou um contrato no outro, e pegaram no outro. E aonde eles estão pondo a mão, Deus está abençoando eles, nesse tempo, está prosperando eles. Porque eles aprenderam. Deus não faz acepção de pessoas. O negócio é o quanto eu estou decidido a entrar nesse lugar. E eu não estou sozinho. O Espírito Santo está comigo. Ele te ajuda a entrar nesse lugar. Ele te capacita. Ele te revela quem Deus é dentro do teu coração. Um tempo que você passa lá, secreto. Tudo muda. Porque Deus é Deus. Você entende? Ele quer compartilhar isso com você. Então passa. Independente dos quadros, como está o quadro da tua vida. Fala, Deus, eu quero te conhecer. A partir de hoje eu vou passar, nem que for, se você não passa nenhum tempo, pelo menos Deus, 40 minutos eu vou passar com o Senhor. Se você já passa isso, aumenta. Deus nunca é demais. E você começa a entrar nessa paz. Você começa a entrar nesse lugar de confiança. Eu nunca mais vou ter problema. Vai ter problema. Mas você vai entender que maior é aquele que está em você do que o problema que está na tua frente. Porque quem manda é Ele, não é o problema. Você vai ter a palavra dentro de você, que te garante a vitória. Lembra um livro que o Bernardo escreveu uma vez, Vitória Garantida? É garantido mesmo, não é conto da carochinha, não. É verdade. Foi garantido lá na cruz. Mas aqui na terra eu me uno ao Espírito Santo, para que Ele me ajude a andar dentro desse lugar. Eu preciso dele. Ele veio para te ajudar, pegar firme junto com você. Ele é Deus Espírito junto de você. Está com você o tempo todo.
O tempo todo com você. Achei tão engraçado. Uma criança, um casal que me ajuda nas reuniões em Rio Preto, lá em Votuporanga, eles têm uma menina. Ela está no 1º ano de escola. E eles resolveram ir para a praia esses meses atrás. E aí ela nunca tinha ido na praia. E não dava sossego. Que dia que é que nós vamos ir? Quando a gente estava no carro, ela ficava falando dessa praia. Eu falava, vai chover muito, não vai dar, vocês vão chegar lá, não vai dar nem para pisar na areia. Eu falava. E ela falava, não vai chover não. Eu falava, vai, não vai não. Foi como você tem tanta certeza? Todo dia eu estou orando, Papai do céu, não deixa chover o dia que eu for na praia não. E não choveu mesmo. A criança, ela tem um coração muito mais receptivo que nós. Por isso que Jesus disse, se você não tiver o coração como de uma criança, você não entra no reino. O coração de uma criança é terra virgem, que você plantar, cresce. Aceita a palavra como uma criança. Fala, pai, eu preciso aprender. Eu quero aprender do Senhor. Tenha comunhão com Ele. E ela vai criando vida dentro de você. Vai se tornando vida dentro de você. Amém?